noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus. Convido a você, irmão, irmã, amigo, familiar, convido você, internauta, a fechar seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Meu Deus, pedimos que o Senhor esteja habitando em nós, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando, guardando a cada irmão, a cada irmã, a cada um de nós, Senhor, nos Teus cuidados. Te pedimos, ó Deus, Senhor, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, te pedimos também que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por tudo que o Senhor significa na vida de cada um de nós. Meu Deus, colocamos perante Ti, Senhor, as nossas vidas, para que o Senhor possa usar conforme lhe agradar, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
A palavra de Deus no Salmo 16, 8, 145, 18, também no Salmo 73, 28 e 23, Salmo 41, 42, 1 e 2, em Hebreus 10, 22 diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Como o servo anseia pelas correntes d'água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, verei a face de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Hoje quero falar com você sobre como ser corajoso e falar do amor de Deus com seus amigos. A primeira coisa é o seguinte: como falamos ontem, temos que ser cheios do Espírito, e o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é amor. O primeiro fruto mencionado é o amor, e depois diz alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, controle próprio. Mas o primeiro atributo de alguém que é cheio do Espírito de Deus é que você vai amar pessoas com um novo amor, um amor renovado, que é o amor de Deus. Eu descobri que aquilo que evita que a gente compartilhe o amor de Deus com as pessoas é o medo, porque, olha, o medo é introvertido, mas o amor de Deus é extrovertido, levando para fora. Quando vemos o amor dele e vemos quem ele é, aí vemos o quanto ele ama as pessoas. E quando estamos cheios do amor dele, começamos a amar, e esse amor perfeito de Deus lança fora todo medo. É o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Só existe um lugar onde o amor perfeito está. O amor humano pode ser bom, e ele é bom,
mas só existe um lugar onde você encontra o amor perfeito, e é o amor de Deus. O amor de Deus pelas pessoas. Ele ama tanto as pessoas, ele ama você, ama sua família, os seus amigos e os mais próximos de você, as pessoas que você encontra e conversa com elas hoje. Ele ama elas. E quando você estiver cheio do amor dele, então todo esse medo vai ser lançado fora e você vai amar os outros e vai ser corajoso e vai compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Então hoje, se existe medo em seu coração, isso é natural, é normal, mas se o medo está no seu coração, ele pode ser lançado fora e removido. Como? Sendo cheio do Espírito de Deus, permitindo que o amor dele te cerque, esteja em você, te encha, e esse amor perfeito de Deus vai lançar fora o medo que está em seu coração. E você vai amar pessoas e vai ter coragem para compartilhar o amor de Deus com eles. Então agora, por que você não passa um tempo a sós com ele, pedindo ele para batizar você, te imergir no amor dele? E ele fará isso em seu coração hoje, e você vai ver a coragem crescer em seu coração, enquanto você é cheio do amor dele, e o amor dele lança fora todo medo. Você acompanhou a meditação do dia, 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Vamos orar, irmãos, nesse instante pelas nossas famílias, para que o Senhor esteja então nos abençoando, para que o Senhor esteja então transformando a vida dos nossos familiares e resolvendo os problemas das nossas famílias, fortalecendo as nossas famílias. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de todo o poder. Ó Deus, nesse instante nós queremos colocar diante da Tua presença as nossas famílias, ó Deus, nesses 30 dias de oração. Ó Deus, nós temos problemas, nós temos dificuldades que nós não podemos resolver, mas o Senhor, com a Tua graça, pode trazer, ó Deus, consolo e solução, paz, tranquilidade, restauração, saúde, ó Deus, para a vida das famílias. E é por isso que nós te clamamos nesse instante. Nós te clamamos que o Senhor venha com a Tua mão de poder e com o Teu Espírito sobre as famílias da igreja, sobre as famílias do Teu povo. Abençoa aquelas famílias, ó Deus, que precisam de restauração, que precisam de transformação. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e curando as feridas de cada lar, que o Senhor esteja fortalecendo cada casal, que o Senhor esteja ajudando cada pai, cada mãe na educação dos seus filhos, que o Senhor possa estar dando sabedoria e graça para que os Teus servos ensinem os seus filhos a andarem nos Teus caminhos. Também te pedimos pelos adolescentes, ó Deus, pelas crianças, ó Deus, transforma essas vidas, ó Deus, tem misericórdia delas. Também te pedimos, ó Deus, pelas famílias que estão precisando de sustento material, por aquelas que estão, ó Deus, precisando de solução para a área financeira da sua vida, que o Senhor esteja nesse instante vindo com a Tua mão de poder e abrindo as portas sobre essas famílias. Também te pedimos, ó Deus, por aquelas que estão passando por momentos de enfermidade, que o Senhor esteja curando, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada um, ó Deus. E também te pedimos de maneira muito especial pelos nossos familiares e amigos não crentes. Ó Deus, que o Senhor possa estar salvando essas pessoas. Cada nome que foi colocado diante do Senhor nesses 30 dias. Ó Deus, cada pessoa que os Teus servos têm apresentado diante do Senhor e que precisam da Tua salvação e da Tua transformação. Que o Senhor possa ter misericórdia. Ó Deus, abençoa cada família. Esteja, ó Deus, com cada uma. Ó Deus, que o Senhor esteja nesse instante solucionando todos os problemas. Nós oramos porque nós cremos no Teu poder. Nós oramos porque nós cremos na Tua graça. Nós oramos porque nós sabemos que no Senhor nós podemos confiar e ao Senhor nós podemos entregar as nossas causas, porque o Senhor trabalha por nós. Nós te oramos, te engrandecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, colocamos agora, Senhor, perante o Teu altar, Senhor, o nome dos nossos familiares, Senhor.
Meu Deus, colocamos não apenas 5, colocamos todos os nossos familiares perante o Teu altar. Meu Deus, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa fazer morada no coração de cada um deles, ó Deus. Meu Deus, te pedimos pelos 5 familiares que cada um escolheu para orar durante esses 31 dias, Senhor. Que a nossa oração, Senhor, seja uma oração de fé, uma oração, Senhor, que confia que será respondida, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos que os teus ouvidos estejam atentos, Senhor, à nossa oração. Que o Senhor esteja salvando os nossos familiares, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre eles, Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o Senhor faça resplandecer a tua luz, Senhor, sobre o rosto de cada um deles, Senhor. Meu Deus, que o teu amor, que a tua graça, Senhor, que a tua bondade permaneça sempre com cada um deles, ó Deus. Esteja com cada família da nossa igreja, Senhor. Esteja abençoando aqueles que já são salvos, Senhor, que eles continuem na tua graça, que eles continuem perseverando na fé, Senhor. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que nós sejamos luz para o caminho deles, Senhor. Que nós possamos mostrar Jesus através de nós, Senhor. Ouça a nossa oração, Senhor. Salva os nossos familiares, Senhor. Cuida da nossa família. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Mais uma vez nós temos a oportunidade de, na graça e na paz de Jesus, estudar a Palavra de Deus. Nesse momento, convido você para prestar atenção na leitura da Palavra de Deus que se encontra em Colossenses 2, de 11 a 15. O texto nos diz o seguinte: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Nós vamos falar sobre esse texto usando o seguinte tema: o que Cristo fez pela sua igreja, pela verdadeira igreja. Paulo, em seus ensinos sobre a igreja de Cristo, sempre diz o que Cristo fez, está fazendo e fará pela sua igreja. O projeto de Deus para a igreja, diz a Bíblia, começou antes da fundação do mundo. Por isso que nós lemos em Efésios 1:4, seguinte palavra: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Também em Efésios 5:27, nós lemos: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O projeto de Deus para a igreja é justamente um projeto que começou antes da fundação do mundo. Cristo está trabalhando na igreja e um dia ele vai, depois da nossa ressurreição, receber essa igreja que será uma igreja perfeita, sem ruga, sem defeito na sua presença. O apóstolo Paulo destaca nesse texto 5 grandiosas obras realizadas por Cristo em benefício da igreja, da sua igreja. Em primeiro lugar, transformação interior em lugar de incisão externa. Versículo 11, então, nos fala: nele também vocês foram crucificados ou circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Os falsos mestres em Colossos, num concubinato espúrio entre gnosticismo e judaísmo,
diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles deviam então agregar à fé a circuncisão. A circuncisão nós sabemos que era a marca da aliança de Deus com os judeus, e isto passou. Nós vemos essa verdade registrada em Gênesis 17, 10b, 11, que diz: todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Apesar de ser uma operação física, possuía significado espiritual. O problema era que o povo judeu dependia do caráter físico desta prática, não do espiritual. A circuncisão que esses falsos mestres exigiam era apenas uma incisão exterior e não uma transformação interior. A circuncisão de Cristo é diferente da circuncisão judia. Ela é no coração. A circuncisão de Cristo é feita pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, Cristo nos deu uma vida radicalmente nova. Ele deu à igreja uma vida radicalmente nova. O crente, aquele que crê em Cristo, é transformado, tem a vida mudada, e então é isto que o versículo 12 e 13a nos fala: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelos vossos transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Paulo usa aqui a figura do batismo como uma identificação com Cristo. Tudo o que Cristo, ou o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e deixamos a roupa da velha vida na sepultura. Então, a simbologia do batismo é isto: é morte, sepultamento e ressurreição. E Paulo nos fala que nós nos identificamos com Cristo pelo batismo. Estávamos mortos e agora renascemos para a nova vida. Temos vida com Cristo. William Barclay diz que a obra de Cristo é uma obra de poder, porque deu vida a homens mortos. É uma obra de graça, porque alcançou aqueles que não tinham razão de esperar nenhum benefício de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, Cristo nos deu o perdão total. Ele deu à igreja o perdão total, aqueles que fazem parte da sua igreja. O perdão, nós lemos isto, Paulo falando, perdoado todos os nossos delitos, Colossenses 2, 13b. O perdão de Deus é gratuito, generoso, certo e fundamental. A experiência mais doce do cristão é a certeza do perdão divino na sua vida.
muito bem expressou esta verdade o salmista Davi, no Salmo 32, 1. Ele diz: bem-aventurados os homens cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Uma consciência atormentada pelo peso da culpa e pela inquietação provinda da impossibilidade de pagar a Deus a sua dívida é uma das maiores tragédias espirituais da humanidade. Em virtude do sangue derramado de Cristo na cruz, temos perdão completo. Deus mesmo é aquele que paga as nossas transgressões e não mais se lembra delas. Em quarto lugar, Cristo cancelou totalmente a nossa dívida. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravizando-o na cruz, ou cravando-o na cruz. Jesus não somente levou nossos pecados sobre a cruz, a lei que era contra nós, porque era impossível que nós a cumpríssemos, foi também crucificada. E agora estamos debaixo da graça e não da lei. Há 4 pontos nesse versículo 14 de Colossenses 2 que queremos destacar. Primeiro, a admissão da dívida. A palavra grega keirografon, escrito de dívidas, era uma espécie de lista de acusações que tinha as dívidas que o próprio devedor admitia. Era uma nota escrita à mão por um devedor que reconhecia sua dívida. Era uma admissão de dívida escrita do próprio punho. Fritz Heinecker diz que esta palavra era usada como um termo técnico para o reconhecimento escrito de um débito. Era como uma nota promissória assinada pessoalmente pelo o devedor. Os pecados do homem são uma longa lista de dívida para com Deus. Trata-se de uma acusação contra si mesmo, ou seja, de uma lista de acusações que o homem devedor assinou e reconheceu firme. Em segundo ponto do versículo 14, a anulação da dívida. Deus anulou ou pagou a lista de acusações que era contra nós. A palavra grega exaleifen, traduzida por removeu, significa apagar, anular, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Deus anulou o documento de nossos pecados. Ele apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa como se elas jamais pudessem existir. Russell Shedd diz que a figura de um tribunal está na mente de Paulo. O réu está no banco, a escritura repleta de acusações está sendo preparada e lida, mas o juiz, que é Deus, inocenta o culpado, tendo satisfeito na morte de Jesus, seu Filho amado, todas as exigências da lei. Em terceiro ponto desse versículo 14, a legalidade da dívida. Paulo afirma, tendo cancelado
o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial. A lista de acusação estava baseada nas ordenanças da lei. A palavra grega dogmasin significa ordem de tribunal ou juiz. A palavra ainda se refere à obrigação legal em forma de lei, colocada em lugar público para que todos os passantes pudessem ver. O homem não podia guardar a lei, por isso, por ser pecador, por isso estava debaixo de maldição. A Bíblia fala que Cristo se fez maldição por nós quando ele foi crucificado na cruz do Calvário. A lei é perfeita e exigia do homem total perfeição, mas aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez por ele em Cristo. O Filho de Deus tornou-se nosso mediador e fiador. Quando Cristo foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A lei foi cravada na cruz, morreu quando ele morreu. Deus revogou a lei como um meio de salvação e maldição para o homem. Quarto ponto, a fixação da dívida na cruz. No mundo antigo, quando se cancelava uma lei, decreto ou prescrição, eles eram fixados em uma tábua com um cravo. Na cruz de Cristo foi crucificada a nossa lista de dívida. Todas as acusações que pesavam contra nós foram pregadas na cruz de Cristo. Nossas acusações foram executadas, foram eliminadas como se nunca tivessem existido. Em sua misericórdia, Deus destruiu, prescreveu e eliminou todos os registros das nossas dívidas. Werner de Boer conclui esse ponto dizendo que Paulo tinha a resposta que nenhuma filosofia daquela época ou de hoje podia fornecer. Olhe para a cruz e ali você verá a sua nota promissória publicada, destacada e aniquilada na cruz de Cristo. Em quinto lugar, por último, o triunfo final sobre os principados e potestades. Cristo realizou isto na cruz. O versículo de número 15 diz: Jesus não somente lidou com o pecado e com a lei na cruz, mas também com Satanás. Jesus despojou os principados e potestades e os fez cativos, triunfando sobre esses poderes satânicos. A palavra grega aperkiduzamenos se aplica ao despojo de arma e armadura de um inimigo derrotado. Jesus quebrou de uma vez para sempre o poder dos principados e potestades. Ele os expôs à vergonha pública e os levou cativos em sua carreira triunfal. A vitória de Cristo é cósmica. Em sua marcha triunfal, os poderes do mal sofreram um golpe definitivo que todos podem contemplar. Warren Wiersbe conclui dizendo que Jesus conquistou 3 vitórias na cruz contra o diabo. Jesus despojou os principados e
potestades, tirando de Satanás e de seus exércitos todas as suas armas. Jesus publicamente os expôs à vergonha e à derrota. Jesus triunfou sobre todas as hostes do mal. Fomos resgatados, perdoados. Ele pagou a nossa dívida impagável. Olha para a cruz. Olhando para a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, que nós então vamos ver lá a nossa nota promissória, a nossa dívida cancelada e o perdão total de Deus que recebemos em Cristo Jesus. Ele tomou o nosso lugar para nos dar a vida eterna, porque nós não tínhamos condições nem mérito para poder nos livrar desta condenação. Mas ele sim agradou a Deus no seu sacrifício, porque ele era sem pecado, justo. O justo então morreu pelos injustos. Que possamos então, pelo Espírito Santo, nos orientando, compreender verdadeiramente esta palavra que Paulo nos diz neste momento. É em nome de Jesus que nós então devemos confiar para que possamos ser salvos. Amém. Continue, irmãos, acompanhando as nossas programações online. Nós estamos num programa de 30 dias de oração pelas nossas famílias. Todos os dias às 20 horas nós fazemos juntos a nossa devocional, apresentando ao Senhor as nossas famílias, os nossos familiares. Então participe conosco. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos culto também, e domingo de manhã às 10 horas e às 19 horas à noite. Então participe conosco, continue nos acompanhando, participando das nossas programações, e que o Senhor te abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.